Valdo ou Pedro, aqui em cima do B. Antes da decisão propriamente dita, existe aquela fase de levantamento de hipóteses. É o quê? Antes da decisão, o que tem? Existe a fase de levantamento de hipóteses. Das hipóteses que você vai estudar para tomar a decisão. Antes da decisão, você tem a sua vontade, que é a maior força que você tem. Tem a sua intenção, que demonstra quais são os seus interesses. Você está entendendo? Então, ali você tem já um delineamento do que você vai se manifestar. O que você quer. Agora, para chegar na decisão, você primeiro tem que definir o que você tem. Tem uma definição também atrás disso. Agora, a hora que você chegou e decidiu, você vai aí fazer isso que nós chamamos de deliberar. Porque às vezes você decidiu, aquilo vai atingir outras pessoas, outro ambiente, você tem que deliberar. Às vezes tem que mexer até com outros. Tudo isso faz parte do mesmo contexto. Então tem umas 5 ou 6 manifestações consecutivas, interligadas, muito sérias que você tem que pensar. Agora, de tudo isso, mais importante que eu acho, é uma técnica que nós já falamos aqui já há algum tempo, que é a técnica da autorreflexão, reflexão de 5 horas. Porque com 5 horas tem verbete. Agora, a hora que tem essa reflexão, a pessoa então vai ponderar mais de uma maneira cosmovisiológica, e não só com a monovisão, ou a egovisão. Ela vai ter uma visão já para a humanidade, grande, e não a pequenininha. Você entendeu a diferença, como é que é? Compreendo. Aparentemente eu estou falando assim, está parecendo complicado, mas não é não. É através dessas ideias que eu estou dando, é que a coisa vai ficar mais simples, vai clarear tudo, vai ficar mais racional, vai ter lógica, e você vai acertar mais. É assim que a gente evita estar errando de novo. Tem que parar com esse de novo. Pedro, professor, você entendeu, aqui na né? letra D. Entendi. Nem era isso que eu ia perguntar, mas eu entendi. Tá. Pois é, esse é o plano. Pedro, aqui na letra D. Pois não. Interaciologia, a segunda linha. A interação medo, microinteresses. Poderia explicar mais? Sim, muitas vezes ocorre no processo decisório essa interação. Se não houver justamente esse desprendimento, essa coragem, esse destemor na hora de tomar as decisões, há uma tendência da pessoa errar, há uma tendência da pessoa escolher aquilo que é o pior, e aí vem esses microinteresses. Então, a pessoa, ao invés de pensar, justamente o que o professor Valdo comentou, pensar com mais calma, tendo essa visão mais panorâmica, sem tanto emocionalismo, muitas vezes ela vai ou ser inspirada ou vai ter a ideia de tomar a decisão com macro interesse, ou seja, com aquela decisão que vai ter uma repercussão muito grande na PROEX. Então, em geral, se há uma visão curta, e essa visão curta vem justamente do processo da priorismose, baseado muitas vezes no processo emocional, isso se junta o medo com o microinteresse. Ok? Pedro e professor Valdo, dentro dessa pergunta aqui na B de bola, na pergunta das hipóteses, né, lá na ciclologia você comenta, página 49, primeira linha, o ciclo análise-síntese. Queria que você ampliasse, por gentileza, na sua opinião, a relação entre a decisão, né, o ônus da decisão, com a análise complexa. E na opinião de vocês, o que é uma análise? Quando que a gente percebe que está fazendo uma análise complexa do processo e não simples ou simplista? Veja, a análise ela é necessária, foi o que o professor Valdo comentou. Você tem que ter essa reflexão de 5 horas para você poder destrinchar e dissecar o problema, a decisão que você vai tomar. Mas a síntese é a hora que você vai tomar a decisão. O que não dá também é para, por exemplo, quem tem tendência de ser mais filósofo, ficar elucubrando, entrar nessa análise complexa e ficar nessa condição, porque muitas vezes o tempo urge, a pessoa precisa tomar uma decisão mais séria. Então, o pragmatismo, ele é necessário, só que ele tem que ser um pragmatismo cosmoético, um calculismo cosmoético. A pessoa tem que saber o que ela está fazendo. Então, a análise é super
necessária, mas a pessoa tem que ver se ela também não está se enrolando, se ela não está entrando na decidofobia. Ah, eu não posso tomar a decisão porque é uma decisão muito crítica, muito complexa, muito difícil, e aí ela fica patinando. Então, o ideal, se ela puder, é estabelecer um prazo para fazer esse levantamento dessas hipóteses, dessas variáveis, e, em geral, são poucas decisões que exigem tanta análise, assim, vamos dizer assim, super complexa, super profunda, entende? A pessoa, ela já vê o que é o essencial dentro daquele processo, principalmente se ela conseguir tirar os próprios interesses egóicos dentro disso. Então, se houver essa disposição, esse desprendimento, essa abnegação, há uma tendência de acertar mais em termos proexológicos, em termos evolutivos. Mas você está certo, a gente colocou esse ciclo para chamar atenção para isso. Você tem que fazer o mapeamento, fazer o destrinchamento e chegar a uma conclusão, que é a síntese. No caso aí pode ser exemplificada pela decisão.